Glória a Deus. Não temos que olhar uns para os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. A salvação, ela é maravilhosa. Glória a Jesus. E, meus queridos, nós sabemos que a morte, irmão, depois do crente, se salva pelo sangue de Jesus. Aleluia. Não pode, irmão, conter o hebreu. Mas ele vai capítulo 12, versículo 23, que a morte não tem poder sobre o santo poder que é Jesus Cristo. Lá, meus irmãos, também escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, a igreja foi comprada pelo santo poder de Deus, que o pecado do mundo. Todo irmão, nada irmão, vem agora trabalhar, ok? O movimento de salvação e gloriosa. Aleluia. E Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, glória a Deus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Por Senhor, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Por isso, irmão querido, glória a Deus, que nós recebemos por Jesus, nosso Senhor. Nossa luta, nossa batalha é grande, maior uma vitória do sangue de Jesus. Louvado seja o Senhor. O sangue de Jesus, Senhor, e Jesus Cristo é a nossa arma de defesa para vencer Satanás e vencer o sofrimento. Se sangue poder de Deus, porque Ele tem maravilhoso na nossa vida para vencer o Satanás, a vencer a Satanás e sofrer. O sangue de Jesus, meu irmão, Cristo nos purifica de todo pecado. Sai de vida da falta, do amor, Ele é maravilhoso, é nosso sangue para nos tornar mais alto do que a lei. Louvado seja o Senhor. E a nossa missão, meus irmãos, é darmos transformação. Glória a Deus. Amém. De falar, está um trabalho importante. Cada vez mais, irmão, vai crescer para o novo Senhor Jesus. Quando tem oportunidade, pela graça de Deus, vamos resolver essas coisas. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus, querido irmãos, louvado seja Jesus, porque Ele disse: se estás aqui, despeça que estou. When
Louvado seja o Senhor Jesus, para todos meus queridos e amados irmãos, ouvimos mensagem do Evangelho, louvores ao Deus Pai Todo-Poderoso, mas me chamou a atenção a leitura oficial. Leitura oficial do sermão de Cristo, ali, falando sobre o princípio das dores. Ele falou vários assuntos que nós precisamos estarmos atentos a essa palavra. Foi a advertência que o Senhor Jesus ele dava aos seus discípulos, preparando os discípulos para os bons dias, mas também para os maus dias. A gente pode ver nesse capítulo em que, na verdade, ele tem 51 versículos. No momento da leitura, assim, a leitura participativa da igreja, até parece ser uma leitura muito extensa, para quem está lendo, aleluia, mas eu vejo de que às vezes, para nós podermos entender o texto e o contexto da palavra, precisa a gente ler toda a história, ou podemos dizer o sermão todo em que Jesus ele estava falando. Porque Jesus ele se dirigiu ao discípulo com esse tamanho de sermão, falando em vários comportamentos da fé dos seus seguidores. O comportamento daqueles que ainda não eram simpatizantes também do Evangelho, daqueles que eram apenas admiradores, mas muito curiosos. E eu estava observando a maneira como Jesus, ele logo respondeu ao discípulo a pergunta deles: essa coisa já tem ou nunca aconteceu ou não? Se o que Jesus estava falando, logo ia acontecer. Você ia demorar, passar um tempo com alguém, já pedido para ver esse pastor. Desde quando eu menino, alguém disse que Jesus vai voltar. E eu pergunto, quando alguém está ali, a palavra curiosa, mas alguém já viu esse dia e a hora? Não, ainda não disseram dia e a hora, pastor. Então, você está preparado. Aleluia, porque só diz que Jesus vai voltar. Agora, o Senhor Jesus ele preparou o discípulo no versículo 4, dizendo assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou tome cuidado, porque começou falando em que Jesus vai voltar, ou bem que Jesus vai chegar, ou que vai chegar o fim. Você precisa estar lá, você precisa estar atento, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não dá tempo de entender isso. De Jesus, vamos dizer assim, do nosso reinado passa 2000 anos. Jesus já estava dizendo que alguém ia chegar, dizendo que era ele. E outra dizendo, no nome dele, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus disse: vocês tomem cuidado. Vocês tomem cuidado com esse negócio de alguém simplesmente usando o meu nome. Aí Jesus dá uma pausa. Por que dá uma pausa? Porque no versículo número 6, Jesus continuou dando a eles do filho dele, quando ele diz que ouvireis de guerras, mortes de guerra, ou seja, ameaças de guerra. Aí no versículo desse, fica todo mundo atento, porque as redes sociais não escondem mais. As redes sociais elas mostram tudo, só todo mundo, mostrando como está Israel, mostrando como estão os países que estão brigando com Israel. E as pessoas voltam lá a nível, mas às vezes esquece-se da sua própria cidade. Muitas das vezes esquece até da sua própria casa. Muitas das vezes esquece da sua própria família. Então está em guerra com o que Jesus falou.
Está entendendo? Muitas das vezes nós estamos para a história de Israel. Também observando, né, a potência que ele tem. Vamos dizer os outros países que estão lá querendo com ele, mas não se preocupa com a tua própria terra. Outra coisa que as pessoas se observam, quando verso 7, eles observam o quê? O rei contra ele, fome, peste, terremotos em vários lugares. As pessoas podem perceber que nesse lugar. Rapaz, comigo aí, terremoto, está um lugar. Está vendo como é que está fome na África? Se nós formos olhar para aqueles que são transmissores das más notícias, eles não procuram saber onde Deus está operando, não. Mas eles vão lá nas favelas, eles vão na verdade aonde alguém é menos favorecido. E eles procuram muitas das vezes levando vantagem, porque alguém paga eles para fazer a má propaganda, vamos dizer, de uma gestão, de uma administração, porque eles sabem que quando faz isso, o foco é a política de querer o reino do outro, do lugar do outro, aí começa a anunciar. E a gente fica observando, mas não está ganhando, não está acontecendo comigo. Na minha casa, né? Eu não estou passando fome. Isso para esse pé, está entendendo? Mas simplesmente isso é sinal da volta de Jesus. Todas essas coisas são o princípio das coisas. É o início do que está acontecendo hoje. Não dá para se comparar com o que ainda vem pela frente, não. Está entendendo? Portanto, quem tiver tem que ter cuidado para não ter cuidado. Meu Jesus, não se escandalize quando alguém cair, quando alguém tropeçar, quando alguém decidir querer ficar para trás. Tua cruz de Jesus. Faça o que disse Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, o que deve fazer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Faça o que está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 2. O que está escrito? Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa. Por qual razão, pastor, você fala assim? Olha, quando Jesus ele estava falando ainda a respeito dos que iriam surgir, no verso 11, surgiram muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade ao longo de muitos. Dá para você responder? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Em que sentido o amor de muitos? O amor pela palavra, o amor pela graça de Deus, o amor uns para os outros, e assim sucessivamente. A fé não é mais aquela fé avivada que as pessoas tinham, né? Entrava na casa de Deus dando glória, aleluia, saía dando glória, oh glória. Era assim. Mas agora o amor esfriou. Quantas horas são? Já fico olhando, preocupado mais com o relógio do que com a oportunidade que Deus está dando para dar glória no nome do Senhor Jesus. Isso é o amor de muitos que esfriou. Não pergunta mais em continuação. Em qual é a hora da oração? Está falando do quê? Que a fé de muitos, meu irmão, só se faz café com água, só se faz alimento com água, não, pastor, faz também com água gelada. Alguém pode dizer, esses são os conformados. A luz da Bíblia, ele não vai para esse lado, ele vai para o lado positivo. Por quê? Porque a palavra é que nos alimenta. A palavra que é o pão do céu, ela tem que estar quentinha para nós, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dizer que na oração, se tua oração na tua casa e oração na minha casa, nós estamos desprezando a casa de Deus. E Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo
o cuidado com a sua casa. Nós podemos observar, eu estava vendo aqui o versículo de número 23. O que diz o versículo? Diz assim, ó: então se alguém me disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis. Mas como podemos entender esse versículo? Para aqueles que querem ficar em casa, irmãos, para aqueles que acham que não tem mais necessidade de se reunir, de se congregar, ele usa esse versículo aqui. O pastor já foi vítima de alguém, né, que perdeu o apetite de estar na casa de Deus, e a obesidade de alguém dizer: não, pastor, eu encontrei esse versículo aqui e eu posso ficar em casa. Porque o Senhor Jesus disse que quando alguém disser que ele está aqui ou ali, então eu não vá. Eu disse: não, né? Você está equivocado. Por que, pastor? Eu vou ler uma passagem com você. Se querendo ler, será de proveito para você. Mateus 21, verso 12. Entrando Jesus no templo de Deus, e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e deram às mesas 2 cambistas, e as carteiras dos que vendiam pontos. Disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de. É a parte A do versículo. E a parte B do versículo? Mas vós a tendes vestido em escondereis de. Aí eu pergunto a você: como eu discerni o negócio desse? Como eu discerni esse negócio hoje? Em parte, Jesus disse: olha, se disser que está aquilo ali, não vamos. Aí de repente Jesus, ele mesmo vai ao templo. E ele chega lá e encontra um comportamento que não agrada a Deus. E o que é comportamento? Comportamento de transgressão. O que é que os homens estavam fazendo no templo, irmãos? Os homens estavam fazendo o que, irmãos? Comércio. Eles estavam comprando e. Então hoje, com esse mundão, você vem aberto com os irmãos. Com esse mundão que nós vivemos rodeado, de tanto templo, de tanta casa de oração, em toda a esquina tem, será que o Senhor está em todas as casas? Ou será que lá não está sendo esconderijo de uma outra? Que é isso, pastor? Tem vagabundo? Que é isso, pastor? Pior que ladrão. Mas por que razão? Porque não existe mais sinceridade e passa além do que Jesus disse. Quando Jesus ele fala sobre a manutenção da casa de Deus, ele fala simplesmente 2 coisas que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer para manter a casa de Deus para Deus? A casa principal do templo. O que é, irmãos? Quem tem convicção de 2 palavras? E quem passar disso aí é o quê? Vocês estão com medo de dizer? Eu vou repetir com vocês. É ladrão, salteador. Pessoas que pegam na casa de Deus o que você não mora e tornam leilão, e ele não passa disso. Jesus disse bem claro aqui, está certo? Jesus disse aqui, quando Jesus disse isso, irmãos, ele limpou os que estavam na casa dele, que era a casa de oração. Jesus limpou as pessoas. Por quê? Porque as pessoas que eram as criancinhas, né, no versículo de número 15, quando os principais eles viram, eles se irritaram. E no versículo de número 16, diz que quando eles convidam as crianças a louvarem, a exaltar o nome do Senhor, aí eles se revoltaram. Porque quem deveria estar louvando ao Senhor? Era eles.
no tempo de Deus. Abre a sua Bíblia em Abacuque 2, verso de número 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Mas o Senhor está no seu santo. Quem acredita que o Senhor está aqui, irmãos? O Senhor Jeová, Ele está neste templo. Ele está aqui, por isso que Ele merece o meu glória a Deus. Ele merece o meu louvor. Aleluia. Poesia. E começa a ver se uma presbítero. É Deus de quem louvor Ele é massageia muitas das vezes no nosso pé. Ou aquilo que nós queremos ouvir. Mas a palavra, ela nos confronta. A palavra, meus queridos, amados irmãos, quando a gente não está na linha, ela busca em chamar nós para a linha. Aleluia. Para fora do trilho, é como o trem fora do trilho. Ele tem que vir para o trilho. A palavra do Senhor Jesus, Ele pôde gritar a voz que todo no deserto, endireitai as vossas. E o que é a casa de Deus? É aonde nós acertamos com o tempo de Deus. Quem era ladrão, tem que deixar de ser ladrão. Quem era prostituto, tem que deixar a prostituição. Quem era mentiroso, tem que deixar de ser mentiroso. Aonde é isso que é ensinado? Onde é que nós aprendemos isso? É no trabalho? É na escola? É na esquina? Onde que nós aprendemos isso? De sermos corrigidos, de entrarmos pela porta. É na igreja. É na igreja que Jesus diz assim: eu sou a porta. João 10, eu sou a porta. Quem é para me salvar? Sim. Quem é que se salva aqui, irmãos? Aleluia. A congregação dos salvos. A congregação dos justos. E o rei Davi, ele disse em Salmo, primeiro versículo: os pecadores não permanecem na congregação dos, mas o Senhor está no santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Olha a ordem. Ele está querendo dizer, sabe o que, irmãos? Na hora que nós colocamos a porta, ou melhor, a planta dos nossos pés naquela porta, para cá, eu perdi toda a informação. Tem mais negócio de dizer assim: eu estou na razão, eu estou direito, não sei, para você se endireitar. Louvado seja o nome do Senhor. Você entra aqui para você ser lavado. E é. Jesus, ele disse em João capítulo 15, verso 3: vós estáis firmes pela palavra que vos tenho. Quem está aqui para ser livre? Só quem está aqui para ser livre pelo glória de Deus. Nós todos aqui, nessas palavras, não entram. É porque você não quer ser livre. Mas só vai subir ao monte. Salmo 24. Davi pergunta: quem subir ao monte do Senhor? Somente que ali por ti. Por ti. Quem é que nos escolheu? Deus. A palavra, glória seja Jesus. E a palavra que nos escolheu para ficar como todo velho na glória. Ele dizia: agora na semana da frutaria, para uma criatura se machucou a chuva. E eu acho assim, latinha, o povo crente. Eu disse: você não vai dar para o nosso meio, ser crente. Ele vai ser que acha bonito, eu acho que é bonito. Mas não dá para mim. Mas por que não dá para ti? Não porque vocês andam tão bem vestidos, vocês andam bem calçados, que os vão andar também. Não se manda na mente, não tem vergonha. E a pastora disse comigo: não, claro, eu tenho que ser um pensamento verdadeiro, eu tenho que dizer isso com você. Na hora que as pessoas vão para a igreja, as pessoas ficam vergonha, louvado seja o nome de Deus Pai. As pessoas passam a ter vergonha das outras pessoas, está entendendo? Aí ela
terminou dizendo, tá bom, desse jeito eu vou pensar ali. Mas nesse jeito eu pensar, isso aí da Dona Maria Romana, quem é essa, pastor? Tem da igreja que congrega. Louvado seja o nome de Jesus, né? Eu disse, eu quero saber outra identidade dela, e ela disse, diga, eu digo, Babilônia, e o que é isso, pastor? Morada dos demônios escondereis de tudo que não presta. Tá bom, pastor, você já viu, foi tudo. Eu disse, foi bastante, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu prego o evangelho desse jeito. Jesus me mandou pregar o evangelho correto, como ele é. Então nós precisamos fazer a diferença levando o evangelho como ele é. Louvado seja o nome de Deus Pai. Então Jesus chegou, aí viu as pessoas mal comportadas no tempo. Que bagunça é essa aí? Essa casa não é mais casa de oração, não. Essa casa agora virou um comércio. Pegou o chicote, ficou alguém, irmãos? Pegou o chicote, ficou alguém, irmãos? Ficou não. Porque Jesus ele ensinava a palavra. Louvado seja o nome de Deus Pai. Então eu em todo lugar que Jesus disse, ei, alguém está gritando, Jesus está aqui. Sem mudança de vida, sem transformação de vida, sem prodígio, sem sinais, sem maravilha. Jesus não está no tal lugar. Porque o maior milagre que acontece é a transformação de uma pessoa. Pessoa criada no costume do paganismo. E de repente está na igreja do Senhor Jesus. E alguém olha e diz assim: eu não dava nada por ele ou por ela. Como é que as coisas acontecem? Como é que muda desse jeito? Eu digo que disse o apóstolo Paulo: é o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para quem crê, aleluia, para quem acredita. Jesus disse: sim, quem tem a verdade, pois. Quem tem a verdade, pois. João 8:32, 36, o texto diz: e se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis. Quem é libertado agora no Senhor? Aleluia! Livre para glorificar ao Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Então, diga agora: não vivo mais eu, mas Cristo vive em. Oh, glória a Deus! Pastor, ele vai dizer desse jeito, é porque Jesus mora na minha vida. E eu digo a você: toma essa receita para você. Toma essa receita para você ser uma pessoa completa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quem crê que Jesus está voltando? Jesus está voltando, não você está querendo que Jesus está voltando. Tá bom? Bom dia, eu tenho que ver vocês para ficarem bem. Porque esse livro vai ser nosso livro oficial, sexta-feira, ali na Praça de Igreja. Tá? Esse vai ser o livro oficial da segunda central. Vamos louvar o Senhor Jesus. Todos vocês.